Boa noite. Boa noite. That's better. Assim tá melhor. It's good to be with you tonight. É um prazer estar com vocês nesta noite. Thank you for coming out. Obrigado por estarem aqui. It's wonderful also to see so many young people in our midst at this conference. É maravilhoso também ver muitos jovens presentes nessa conferência. And the task assigned to me is to talk to you about the Reformed faith, how it interprets Scripture, but also how it applies to every area of our lives. A tarefa que foi atribuída a mim é falar a respeito da fé reformada, como interpretar as Escrituras e como isso se aplica nas várias áreas da nossa vida. So tonight we're going to look first at how does the Reformed faith transform your personal life vis-a-vis the world. E hoje à noite nós vamos ver em primeiro lugar como a fé reformada transforma a nossa vida pessoal em relação ao mundo em que vivemos. And then in the second address I want to look at how the Reformed faith transforms family life, both in marriage and in child rearing. E na segunda palestra nós vamos ver como a fé reformada vai transformar a nossa vida familiar, tanto com respeito ao casamento, como também com respeito à criação de filhos. So turn with me, please, to Romans 11. Por favor, abra comigo em Romanos 11. 11? Yeah, 11. Romanos 11. We're going to read the last verse of Romans 11 and the first two verses of Romans 12. Nós vamos ler o último verso de Romanos 11 e os dois versos de Romanos 12. Leamos com atenção a palavra de Deus. Romanos 11, a partir do verso 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. So, what is the Reformed faith? Então, o que é a fé reformada? A great theologian in America, B.B. Warfield, said this. Grande teólogo dos Estados Unidos, B.B. Warfield, ele disse o seguinte: to be reformed is to truly believe in Romans 11 verse 36. Ser reformado é verdadeiramente crer em Romanos 11, verso 36. For of him and through him and to him are all things. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. To whom be glory forever. A quem pertence a glória eternamente. The Reformed believer truly believes that his purpose here in life is to glorify God. O crente reformado crê que o seu propósito aqui na terra é verdadeiramente viver para a glória de Deus. The Reformed believer has a big God. O crente reformado crê num Deus grande. He believes that God is the source, the sustainer, and the supreme purpose of all things. Ele crê que Deus, ele é a fonte, o mantenedor e para quem são todas as coisas. And that he causes all things to exist in order to promote his own glory. E que ele faz todas as coisas, ele traz todas as coisas à existência para promover a sua própria glória. So to be reformed means to have my mind and my heart and my whole life focused on God, not on me. Então ser reformado é ter toda a minha mente, o meu coração e toda a minha vida e minha vontade focada em Deus e não em si mesmo. Warfield went on to say this. Warfield foi e acrescentou o seguinte: the man who is reformed is one who sees God everywhere. O homem que é reformado é alguém que vê Deus
em todos os lugares. God in nature, God in history, God in grace. Deus na história, Deus na natureza, Deus na graça. Everywhere he sees the footsteps of God. Em todos os lugares ele vê as pegadas de Deus. Everywhere he feels the mighty working of the arm of God. Em todos os lugares ele vê o agir do braço poderoso de Deus. Everywhere he feels the throbbing of the heart of God. Em todos os lugares ele sente a batida do coração de Deus agindo. In one word, the Reformed faith is a God-centered, Bible-based faith. Em outras palavras, a fé reformada é uma fé bíblica que tem a sua centralidade em Deus. So the Reformed faith came into being in the 1520s. Então, a fé reformada, ela passou a ser conhecida assim, ainda, At the time the Reformation was born. durante a época da Reforma Protestante. It leaned on the ancient church, but above all on the Holy Scriptures. Ela teve o seu fundamento na igreja antiga, dos pais da igreja, mas sobretudo nas Sagradas Escrituras. And it developed 5 points that we call the sola. Sola is a Latin word that means alone. E ela então desenvolveu 5 pontos conhecidos chamados 5 solas. E sola é uma palavra no latim que significa somente. So the first point is Scripture alone. O primeiro ponto é somente as Escrituras. Sola Scriptura. Sola Escritura. The Roman Catholic Church teaches that God's Word comes to us with divine authority, both through the Bible, but also through papal church tradition. A Igreja Católica Romana, ela nos ensina que a verdade de Deus vem até nós pelas Escrituras, mas também por meio da ação do papal e da tradição da Igreja. Reformed faith, however, says that sola scriptura, Scripture alone, is our source of authority for faith and obedience. Mas a fé reformada, a partir do princípio do sola escritura, do somente as Escrituras, diz que a Bíblia ela é a única base nossa de fé e prática. Second, the Reformed faith says we're saved by grace alone. Em segundo lugar, a fé reformada nos diz que nós somos salvos somente pela graça. Sola gratia, not a combination of our human will and our human effort with God's grace. É a sola gratia, que não é uma combinação da vontade humana, do esforço humano com a graça de Deus, não. Third, solus Christus, Christ alone. E em terceiro lugar, solus Christus, ou somente a Cristo. According to the Roman Catholic Church, God's saving grace comes to us through the mediation of Christ, but also other intercessors, particularly Mary. Então a Igreja Católica Romana nos ensina que a mediação para com Deus ela é feita por meio de Cristo, mas também por meio de outros mediadores, particularmente na figura de Maria. But the Reformers say, no, the Bible says plainly there's only one mediator between God and man, that is Christ Jesus. Mas os reformadores negaram isso veementemente, disseram que só há um único mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. 1 Timothy 2. 1 Timóteo 2. And fourthly, we're saved by faith alone. E em quarto lugar, nós somos salvos somente pela fé. Sola fide. Sola fide. So Roman Catholicism says you're saved by your faith, but also by your good works. Então, a fé católica romana diz que você é salvo pela fé, mas também pelas suas obras. And finally, of course, soli Deo gloria, glory to God alone. E por último, soli Deo glória, ou somente a Deus toda a glória. Whereas in Roman Catholicism, glory was to be given not just to God, but also to Mary and to the saints and to the angels. No catolicismo, a glória, a adoração é dada não somente a Deus, mas também a Maria, aos santos e a outras figuras humanas. So Roman Catholicism believes in all 5 of these points, but doesn't believe that any of them are alone. Então, no catolicismo, na verdade, eles creem
nesses 5 pontos, excluindo o aspecto do somente. That's why there had to be a cleavage between the two. É por isso que foi necessário ter uma partida, uma divisão entre a fé reformada e o catolicismo. And the Reformed faith then went on to develop some Reformed confessions. Então a fé reformada prosseguiu e desenvolveu algumas confissões reformadas. The 3 forms of unity on the continent, As 3 formas de unidade na tradição continental, the Belgian Confession of Faith, a confissão belga, the Heidelberg o Catechism, catecismo de Heidelberg, the Canons of Dort. os cânones de Dort. And in the British Isles, the 3 Westminster Standards, E na tradição inglesa foi desenvolvida os padrões de Westminster, Westminster Confession of Faith, a confissão de fé de the Westminster, larger catechism, o catecismo maior and the shorter e catechism. o breve catecismo. Then there were also the Swiss confessions, Mas também teve as confissões suíças. the first Helvetic, the second Helvetic confession. A primeira e a segunda confissão helvética. And all of these Reformed confessions stress what we call today the 5 points of Calvinism. E essa tradição confessional enfatiza grandemente aquilo que nós hoje chamamos de os 5 pontos do calvinismo. Man's total depravity by nature, Primeiro, a depravação total do homem na sua própria natureza, so that every part of us is stained with sin by nature. de tal modo que todo aspecto da faculdade humana é manchado pelo pecado por natureza. God's unconditional election, A eleição incondicional de Deus, as Romans 9 makes plain, como Romanos 9 deixa abundantemente claro, that he has chosen those whom he would have saved by grace. que ele escolheu aqueles a que ele há de salvar pela sua graça. And then God's definite atonement, E então a expiação definida ou limitada, that Christ died to accomplish the full salvation of all those whom God has given him. que Cristo morreu para obter a salvação completa de todos aqueles que o Pai deu a Cristo. And fourth is God's irresistible grace by the Holy Spirit. E em quarto lugar, a graça irresistível de Deus pela ação do Espírito Santo. As Jesus says in John 6, Como o Senhor Jesus nos ensinou em João 6, that he will work savingly in the hearts of all those given to him by the Father. que o Espírito irá trabalhar de forma salvífica no coração daqueles que o Pai deu para o Filho. And finally, the perseverance of the saints. E por último, a perseverança dos santos. God will keep all those in the way of salvation. He will do the beginning work, but also the continuing work all the way to the end. Deus irá manter e sustentar aqueles que Ele salvou, Ele deu início à obra de salvação e Ele irá manter a sua obra de salvação até o fim naqueles que foram salvos por Ele. So these 5 solas, Então esses 5 solas and also the 5 points of Calvinism, e também os 5 pontos do calvinismo, those 10 points combined are a good summary of some of the basics of the Reformed faith. então esses 10 pontos juntos, eles representam um resumo bem adequado do que é a fé reformada. But the Reformed faith is more than that. Mas a fé reformada é muito mais do que isso. It's comprehensive, É muito amplo. it's warm and contagious, Ele toca nos afetos e ele é contagiante. it's evangelistic, É evangelístico. it's experiential to the soul, Fala da experiência da alma com Deus and it covers every area of life. e toca em todas as áreas da nossa vida. Because the Bible covers every area of life. Porque afinal a Bíblia fala de todas as áreas da nossa vida. So it was the Puritans who, a few generations later, beginning in the 1560s, Então os puritanos, uma geração após os reformadores, no século 17, embraced all the doctrines of the Reformation, all of them. eles abraçaram todas as doutrinas da reforma, toda ela. And then they applied them to every area of our lives. Então eles aplicaram essas doutrinas reformadas a todas as áreas da nossa vida. Which we are going to try to do in this mini conference E é o que nós iremos tentar fazer nessa pequena conferência, in several areas. nas várias áreas da nossa vida. And so one of the first areas we need to look at is
when you are actually reformed in your convictions as you read the Bible, Então, uma das primeiras coisas que nós queremos ver hoje é quando você de fato é reformado na sua convicção pessoal, à medida que você ler a Bíblia, you cannot but live antithetically to this world. você não tem como evitar viver de modo que seja antitético ou contrário a este mundo. Because this world is ultimately about itself. Porque, em última instância, esse mundo fala a respeito de si mesmo, é egoísta. We're to stand up for ourselves. Devemos defender os nossos próprios direitos. We're to believe in ourselves. Devemos crer em nós mesmos, ele diz. We're to feel good about ourselves. Devemos sentir bem a respeito de nós mesmos. And what's the fruit of all of that? E qual é o resultado de tudo isso? Qual o fruto? It's unhappiness. É infelicidade. Because God never made you to center upon yourself. Porque Deus nunca lhe criou para que você tivesse a sua vida centrada em si mesmo. God made you to center upon Him Deus lhe criou para ter a sua vida centrada nele and to live for His glory. e para viver para a sua glória. As long as you live for your own glory and your own feelings, Enquanto você continuar vivendo para a sua própria glória, de acordo com seus próprios sentimentos, you will be guaranteed to feel empty and your life will not have the meaning it has for a true Christian. isso é uma receita segura para ter uma vida vazia e uma vida que não foi desejada por Deus, projetada por Deus para um crente viver. The only way to live life in this world is to live for the glory of God. A única forma de viver neste mundo é viver para a glória de Deus. My dad was a carpenter. Meu pai era um carpinteiro. I was 13 years old when he took me on the job for the first summer vacation. Quando eu estava nas férias de verão, eu tinha 13 anos e ele me trouxe comigo para o trabalho dele. And he had laying there ready for me some nails and a hammer and some boards and a saw. E ele separou ali para mim o material, alguns pregos, um martelo, algumas placas de madeira, um serrote. My dad always taught me spiritual lessons. E o meu pai sempre me ensinou lições espirituais. So he said to me, son, he said, never use a hammer to try to saw a board and never use a saw to try to nail home nails. Então ele me disse, meu filho, nunca use um martelo para tentar serrar uma placa de madeira e nem use um serrote para tentar bater pregos. I said, Dad, I know that much. E eu falei, pai, obviamente eu entendo isso, né? He said, but why do you think I'm telling you this? Então meu pai me perguntou, por que você acha que eu estou falando isso para você? And I said, I don't know. Eu disse, eu não sei lá. Whenever he was going to teach me spiritual lessons, I always said, I don't know. Sempre que ele ia me ensinar alguma lição espiritual, de início eu respondia, eu não sei. Because he always had something deeper in mind than I could think of. Porque ele sempre tinha algo muito mais profundo na sua mente, muito mais do que eu conseguia compreender inicialmente. Oh, he said, this is like life itself. E ele disse, isso aqui é uma lição a respeito da própria vida. If you try to saw a board with a hammer, it won't work. Se você tentar serrar uma peça de madeira com um martelo, não vai funcionar. If you try to nail home a nail with a saw, it won't work. Se você tentar bater um prego numa madeira com serrote, também não vai funcionar. You have to use the saw and the hammer for the purpose for which they were designed. Você tem que usar o serrote e o martelo para os propósitos pelos quais eles foram projetados ou criados. So son, listen to me. Então, filho, preste atenção. You were designed for one purpose. Você foi projetado para um propósito. You were designed to live for the glory of God alone. Você foi projetado para viver para a glória de Deus tão somente. And any other way you ever live will not work. E qualquer outra forma de viver não vai dar certo. That's true all over the world today. Isso é verdade em qualquer lugar do mundo. I want to speak to you young people a moment. Eu quero falar por um momento com vocês, jovens. In the last 30, 40 years, my wife and I have been privileged to travel to many countries around this globe. Nos últimos 30, 40 anos, eu e a minha esposa tivemos o privilégio de viajar para muitos países neste mundo.
I have met hundreds of thousands of Christians in my life. Eu já conheci centenas de milhares de cristãos na minha vida. Happy Christians. Cristãos happy, Happy. cristãos felizes, Blessed Christians. cristãos abençoados. But you know what I've never met? Mas sabe o que eu nunca encontrei? I've never met a Christian who is sorry he became a Christian. Eu nunca encontrei um cristão que estava arrependido ou triste por ser um cristão. No matter what language they speak, Não importa o idioma que ele falasse, no matter what culture they're in, não importa a sua cultura, no matter how poor they are, não importa a sua pobreza ou classe social. I've never met a Christian who is sorry that he spent his energies to live for the glory of God. Nunca encontrei um único cristão arrependido por ter dedicado as energias da sua vida para viver para a glória de Deus. I've never met a Christian who is so sorry that they spend so much time reading the Bible. Nunca encontrei um único cristão que estava arrependido por ter gastado muito tempo lendo a Bíblia. I never met a Christian who said, I wish I hadn't spent so much time in prayer. Eu nunca encontrei um único cristão que dissesse, poxa, eu deveria ter gastado menos tempo em oração. But I've met many Christians who were sorry that they didn't seek God when they were younger. Mas eu já encontrei muitos cristãos When they were, arrependidos por não terem buscado a Deus quando eram jovens, when they were children, quando eles eram crianças, or when they were teenagers. ou quando eram adolescentes. I myself was converted when I was 14 years old. Eu mesmo fui convertido quando eu tinha 14 anos de idade. People often said to me in those days, oh, you're so young. E as pessoas diziam para mim naquela época, você é tão jovem ainda. I said, young? E eu disse, jovem? I've wasted 14 years of my life Jovem, eu desperdicei 14 anos da minha vida serving myself, servindo a mim mesmo, serving the shallow popularity and superficiality of this miserable world. vivendo dessa maneira superficial, buscando a popularidade desse mundo miserável. Don't give your life to Satan. Não entregue a sua vida a Satanás. Don't give it to the world. Não entregue ao mundo. Repent of your sins. Se arrependa dos seus pecados. Believe in Jesus Christ alone. Crê em Jesus Cristo tão somente. Live for the glory of God. Viva para a glória de Deus. Don't live for someone so small as yourself. Não viva para alguém tão pequeno quanto você mesmo. Live for the God of this universe. Viva para o Deus desse universo, This boundless and almighty God. que é ilimitado, Deus This Todo-Poderoso, gracious and compassionate God. que é gracioso e compassivo. This holy and kind God. Esse Deus que é santo e tão cheio de bondade. So, when you look at this passage flowing out of Romans 11:36, living for the glory of God alone, Então, quando olhamos para essa passagem em Romanos, fluindo de Romanos 11:36, que fala de uma vida vivida para a glória de Deus, Paul goes on and teaches us in the first two verses of Romans 12 Paulo continua e nos ensina então, nos dois primeiros versos de Romanos 12, that if we really believe that God is all and in all, que se realmente nós cremos que Deus é tudo em todos, we will give ourselves to Him nós iremos nos entregar a Ele. and not be conformed to this world, E não sermos conformados a este mundo, but be transformed by the renewing of our mind. mas seremos transformados pelo renovar da nossa mente. So this teaches us a few things, E isso nos ensina algumas coisas. and I want to divide them into two thoughts. E eu quero dividir então isso que eu vou falar em dois pontos principais. The necessity of non-conformity and the necessity of transforming power. Primeiro lugar, a necessidade de não nos conformarmos, e em segundo lugar, a necessidade de experimentarmos o poder que transforma. Paul says, don't be conformed to this world. Paulo disse: não vos conformeis com este mundo. You have a choice in your life Você tem uma escolha na sua vida between God and this world. entre Deus e este mundo. The Apostle John says in 1 John 2, verse 15, O apóstolo João nos diz em 1 João 2,15: love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele.
Listen carefully now. Ouça com atenção agora, por favor. These two loves are mutually exclusive. Esses dois amores, amar a Deus e amar ao mundo, são mutuamente excludentes, não podem existir no mesmo coração. Jesus said, no man can serve two masters. Jesus disse, nenhum homem pode servir a dois senhores, For either he will hate the one and love the other, porque ou ele vai amar a um e aborrecer a outro, or else he will hold to the one and despise the other. ou então ele vai se apegar ao outro e desprezar o primeiro. You can't love God and this world at the same time. Não há como amar a Deus e a este mundo simultaneamente. That is, if you understand the word world rightly here. Isto é, se você entende o que significa a palavra mundo aqui em 1 João. Paul is not using the word world here simply as the created universe. O apóstolo Paulo não está usando a palavra mundo aqui para se referir à criação de Deus. He's using the word world in the sense of people who are in rebellion against God. Ele está usando a palavra mundo no sentido de se referir a pessoas que vivem em rebelião contra Deus. In other words, a world that is antithetical to God. Em outras palavras, um mundo que é antitético a Deus, contrário a Deus. We cannot conform to this present evil age that embraces sin. Não podemos nos conformar com este mundo presente que tanto abraça o pecado. And we need to understand what the Bible teaches. E nós precisamos entender o que a Bíblia ensina. That the human world was made to reflect the glory of God. Que o mundo humano foi feito para refletir a glória de Deus. But unless we are converted and saved, born again and saved, a não ser que sejamos convertidos e salvos, regenerados, novos nascidos, our heart is in this fallen, disordered world. O nosso coração está entregue a este mundo que é caído e degenerado. It is in the grip of the evil one. Está nas garras daquele que é o maligno. And that world needs to be abandoned. E este mundo precisa ser abandonado. That world needs to be crucified. Este mundo precisa ser crucificado. That world is always trying to get us to conform ourselves to it. Este mundo está sempre tentando nos pegar e nos conformar a ele. It will persecute us when we don't conform to it. Vai nos perseguir se nós rejeitarmos a sua influência de nos conformar. Sometimes with words, às vezes perseguir com palavras, sometimes with violence, às vezes de forma violenta. Jesus said, all men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Jesus disse no Sermão do Monte que todos os homens irão persegui-los e caluniá-los por causa do meu nome. You see, one of the world's greatest powerful weapons is the fear of man. Uma das grandes armas poderosas que o mundo usa para nos intimidar é o temor dos homens. Another powerful weapon is the pleasures of this world. Outra arma poderosa que ela nos usa são os prazeres deste mundo. The pleasures of flesh and blood. Os prazeres da carne e do sangue. The lusts of the eye. A concupiscência dos olhos. The pride of life. A soberba da vida. So we must, you see, be non-conformists to this world. Então nós devemos, isso é um dever de não nos conformarmos a este mundo. One of the greatest tragedies of contemporary liberal Christianity is that people cannot tell where the church ends and where the world begins. Uma das grandes tragédias do cristianismo liberal da nossa era presente é que muitas vezes as pessoas não conseguem distinguir onde o mundo acaba e a igreja começa. How about you? E sobre você? Are you living antithetically to this world? Você tem vivido de uma forma contrária, antitética a este mundo? Whether you're 5 years old or 15 or whether you're 95, seja se você tem 5 anos, 15 anos ou 95 anos, can your spouse, can your family, can your friends say of you, he or she really lives antithetically to this world? Será que o seu cônjuge, a sua esposa, os seus familiares, os seus amigos podem dar testemunho a respeito de você
que ele ou ela vive de forma contrária a este mundo? Can they say of you that you fear God far more than you fear man? Será que eles podem dizer a respeito de você que você teme a Deus muito mais do que você teme aos homens? You see, to fear God is to value the smiles of God more than the smiles of men. Temer a Deus significa que nós valorizamos muito mais o sorriso de aprovação de Deus. Temer a Deus significa que nós valorizamos muito mais o sorriso de aprovação de Deus do que o sorriso de aprovação dos homens. And to value the frowns of God more than the frowns of men. E nós também tememos muito mais a expressão de desaprovação de Deus do que tememos as expressões de desaprovação dos homens. But how do we overcome the world? Mas de que maneira nós vencemos este mundo? That does not mean we just must throw away all our technology. Não significa que nós temos que abandonar, jogar fora o uso de tecnologia, Or our worldly toys and trinkets. ou os nossos brinquedos aqui que nós temos neste mundo. That's not the point. Não é este o ponto. The point is getting victory over the world O ponto é obter a vitória sobre este mundo by faith in Jesus Christ pela fé em Jesus Cristo and by using spiritual weapons to defeat Satan. e usando então ferramentas espirituais para derrotar o maligno Satanás. And that can only be given to us by the mercies of God. E isso só pode ser dado a nós pelas misericórdias de Deus. That's what Paul says in Romans 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Present your bodies, that is, your whole being, body and soul, a living sacrifice acceptable to God, which is your reasonable service. Que apresenteis o vosso corpo, isto é, todo o seu ser, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. And John tells us the same thing in 1 John 5, E João nos diz a mesma coisa em 1 João 5, verses 4 and 5. versos 4 e 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world but he that believeth that Jesus is the Son of God? 1 João 5, 4 e 5, que diz o seguinte, 1 João 5, 4 e 5, que nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. You see, if we are going to overcome the world Se nós intentamos vencer este mundo, and live as a godly, reformed Christian based on the Word of God, e queremos viver de forma piedosa, como um crente reformado, de acordo com as Escrituras, we must live by faith alone. devemos viver pela fé The somente. faith has one object, A fé tem apenas um objeto: Jesus Christ. Jesus Cristo. So we, by faith, look to Jesus Christ, De modo que pela fé nós contemplamos e olhamos para Jesus Cristo, who endured the cross, que suportou a cruz, who chose to be nailed on the cross rather than be crowned the king of this world. que escolheu ser pregado a uma cruz ao invés de ser coroado o rei deste mundo. And gave up his life that sinners like us could be saved. E deu a sua vida para que pecadores como nós possam ser salvos. So, dear believer in our midst tonight, Então, querido crente que está hoje na nossa companhia, Jesus' cross is exceedingly precious to you. Jesus Cristo, ele deve ser de forma grandemente precioso para você. By faith in him and what he has done, you see, you are crucified to the world. Pela fé nele e no que ele fez, você está crucificado para este mundo. As Paul put it in Galatians 6, Como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 6, in the cross of our Lord Jesus Christ,
He says, the world is crucified to me and I am crucified to the world. Na cruz de Cristo eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. So we overcome the world Então nós assim vencemos o mundo. by looking to Jesus Christ. Em Jesus Cristo, vivendo nele. We overcome the world by living according to the Word of God. Nós também vencemos ao mundo vivendo de acordo com a palavra de Deus. We overcome the world by living in the tender, childlike fear of God. Nós vencemos esse mundo vivendo naquele temor de Deus filial, que é sensível para as coisas de Deus. We overcome the world by living for the glory of God. Nós vencemos o mundo vivendo para a glória de Deus. We serve the Trinity, Nós servimos ao Deus triuno, the Father, the Son, and the Spirit. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reformed Christians are people who can say with Samuel Rutherford, Cristãos reformados são aqueles que podem dizer, juntamente com Samuel Rutherford, I don't know which divine person I love the most, eu não sei qual das pessoas da Trindade eu amo mais, but this I know, I love each of them and I need them all. mas isso eu sei e afirmo, eu amo cada uma das pessoas da Trindade e eu preciso de todas elas. That's the Trinity to live for. Isso é a Trindade para a qual eu vivo. Not the Trinity of this world, Não a Trindade deste mundo, which is pleasures and profits and prestige. que é prazeres ou prestígio ou lucros financeiros. And so we are called to be true pilgrims, Então somos chamados a ser peregrinos verdadeiros, passing through Vanity Fair of this world, que estão passando pela feira das vaidades deste mundo, on our way to everlasting glory. no caminho para a glória eterna. This is the Reformed faith, Isso é a fé reformada, but only half of it. mas apenas a primeira parte dela. You see, it's not just only not being conformed to this world. Ser reformado não é apenas não ser conformado a este mundo. It's not just a list of things you shouldn't do as a Christian. Não é apenas uma lista de coisas que você não deve fazer como cristão, uma lista de proibições. Thomas Chalmers wrote a very powerful book Thomas Chalmers escreveu um livro muito poderoso in which he said we must overcome worldly lust by the expulsive power of a new affection. Nós devemos vencer as concupiscências deste mundo pelo poder expulsivo de novas afeições. You see, you don't live for the glory of God just by hating sin. Você não vive para a glória de Deus apenas odiando o pecado, Though that's important. embora isso seja muito importante. But you live for the glory of God preeminently by overcoming these sinful inclinations through loving God and being transformed by a new affection. Mas nós vivemos para a glória de Deus de forma primária, não apenas odiando o pecado, mas amando a Deus e amando viver de acordo com a vontade de Deus, e essas são as nossas novas afeições positivas voltadas para Deus, By which God becomes the most real person in your life. por meio das quais Deus se torna a pessoa mais real e presente na sua vida, More real than the chairs you're sitting on right now. mais concreto e real do que as cadeiras das quais vocês hoje e agora estão sentados, More real than your closest friend. mais real e presente do que o seu amigo mais íntimo. And that's why Paul goes on to say in verse 2, E é por isso que Paulo então prossegue e diz no verso 2: be not conformed to this world, but be ye transformed. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. By the renewing of your mind. Pela renovação da vossa mente. And what does that mean? O que isso significa? Well, that begins when God begins to save us. Isso começa quando Deus então inicialmente nos salvou. When He makes us a new creation by giving us a new heart. Quando Ele nos torna uma nova criatura, nos dando um novo coração. And that word transform means to radically change, Essa palavra transforma significa uma mudança radical, to gloriously change, uma mudança gloriosa, to holistically change. uma mudança integral de todo o nosso ser. In America, I was in the last year of what is called the lottery system for the armed services.
nos Estados Unidos eu estive. The lottery system was when you had a number on your birthday that was low, you were forced to go into the army. Ok. Então nos Estados Unidos eu entrei num sistema de loteria que a depender do ano do seu nascimento, você é obrigado a servir no exército. So I spent some time in the army. Então por conta disso eu tive que gastar um tempo servindo no exército. And when in the army, you're taught to march. Your left, your left, your left, right, left. Então no exército você é ensinado a marchar direita, esquerda, direita, esquerda. And you see, by nature, that's what we're doing with God at our back. We're marching forward to do our own will. Então, pela nossa própria natureza, nós fazemos isso com Deus às nossas costas, por trás de nós. Nós vamos marchando de acordo com a nossa própria vontade. But when God stops us, Mas quando Deus He nos says, para, halt, Ele diz, alto, about face, alto, vou ver? forward, march, your left, your right, looking to God. Marche agora na outra direção, na direção de Deus. A total change, you see. Uma mudança completa. Your life is a totally different direction. A sua vida agora vai numa direção completamente diferente. Why? Por quê? Because you've been transformed in your mind. Porque você foi transformado na sua mente. You now have a new master. E agora você tem um novo mestre. Your master is not sin. O seu mestre não é o Your pecado. master is not you. O seu mestre não é você mesmo. Your master is the triune God. O seu mestre é o Deus triuno. And you love him. E você o ama. And you want to please him. Você deseja agradá-lo. You want to give your whole life to him. Você deseja dar a sua vida por inteiro a Ele. He's worthy. Ele é digno. That's the reformed faith. Isso é a fé reformada. A radical transformation of mind. Uma mudança radical de mente. So that you begin to be conformed to the image of God's Son. Então você começa a ser conformado, transformado de acordo com a imagem do Filho de Deus. And you become more like E Jesus. você se torna um pouco mais ou cada vez mais como o Senhor Jesus. You know what? One of the biggest compliments you could ever get in your life is Sabe qual é um dos maiores elogios que você jamais poderá receber na sua vida? it's when someone looks at you and says, "You're so much like Jesus. I can see Jesus in you." É quando alguém olhar para você e então pode dizer: você parece tanto com Jesus, eu consigo ver Jesus na sua vida. This is the work of the Holy Spirit. Esse é o trabalho do Espírito Santo, He renews your mind, Paul says. que renova a sua mente, diz Paulo. And the mind is your inner person of understanding. E a sua mente aqui representa o seu ser interior, o seu entendimento. It's your intellectual understanding. É a sua compreensão intelectual, It also flows into your moral understanding. mas que também vai ter uma implicação na sua compreensão moral da vida. And it impacts your soul, E que também impacta a sua alma. so that you change into someone who was in spiritual darkness and you're brought into spiritual light. Então você é transformado de alguém que antes vivia nas trevas, mas agora foi trazido para a luz espiritual. You see, this transformation is not just correcting bad behavior. Essa transformação não é apenas o mudar de hábitos que não são bons. It's a new way of thinking. É toda uma mudança de mentalidade. It's a new way of speaking. É uma nova forma de se expressar e falar. It's a new way of acting. É uma nova forma de agir e viver. You're changed from the inside out, Você é mudado de dentro para fora. and you become more like E Christ. você se torna mais como Cristo. Now, if you notice in Romans 12 Se você observar aqui em Romanos 12 and other chapters in Romans, e outros capítulos também em Romanos, Paul speaks this way. Paulo fala da seguinte maneira: Don't you know, você não sabe, or knowing this, ou sabendo isto, or knowing that, ou sabendo aquilo, know ye not? acaso não sabeis? Why does he say that so often? Por que ele usa expressões como essa de forma tão recorrente? Because that transformation occurs first in the mind. Porque a transformação acontece em primeiro lugar na mente, no saber. And so it's so important, if we want to be transformed,
that we learn to meditate on the things of God. Então, se isso de fato é algo muito importante, nós precisamos aprender a meditar nas coisas de Deus. And when we do, E quando nós fazemos isso, meditamos, by the grace of God, pela graça de Deus, our whole life changes. toda a nossa vida muda. David says in Psalm 1, "Blessed is the man that meditates day and night in the law of God." O salmista Davi diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Today we have lost the art of meditation. Infelizmente hoje nós perdemos a arte da meditação. Which includes many Christians, Isso, infelizmente, também no meio cristão. sad to say. Infelizmente. How many good books do you know right now that have been written today by Christians on how to meditate, how to have your mind transformed by meditation? Quantos livros você conhece que falam sobre esse tema, como meditar nas coisas de Deus? Como ter a sua mente transformada pela meditação espiritual? In English, there are zero. Em inglês existem zero livros sobre esse tema. How many books did the Puritans write on the art of meditation? Quantos livros os puritanos escreveram sobre a arte da meditação nas coisas espirituais? 41. 41. And I've read them all. E eu li todos eles. And I've written on this subject. Eu escrevi sobre este assunto. Yes, we need the Bible. Sim, precisamos da Bíblia. Yes, we need preaching. Sim, precisamos das pregações. And God uses the reading of Scripture and preaching E and the Deus, fellowship of the e saints Deus usa a leitura da Bíblia, a pregação, a comunhão dos santos to transform us. para nos transformar. But we have neglected seriously meditation. Mas nós temos, infelizmente, negligenciado o dever da meditação nas coisas de Deus. I want to spend the last few minutes we have together about how to transform your mind through meditation. E eu quero gastar esses últimos minutos que temos nessa primeira palestra sobre esse tema, como transformar a sua vida, a sua mente por meio da meditação. I'm going to give you a digest in 7 minutes of what the Puritans teach about meditation. Eu vou lhe dar uma versão resumida em 7 minutos, em alguns minutos, daquilo que os puritanos ensinaram sobre a meditação. First, they said this: Primeiro eles disseram o seguinte: commit yourself to daily meditation. se devote ou assuma uma responsabilidade, um compromisso de meditar nas coisas de Deus diariamente. Set a time for it. Estabeleça um horário para fazer isso. Stick to that time. E manter esse horário de maneira firme e consistente. Prepare your soul for it. Prepare a sua alma para este momento. Pray for the Holy Spirit's assistance as you go to meditate. Ore para que o Espírito Santo lhe assista no momento da meditação. And then you turn to the scriptures. E então você vai até a Bíblia. You read some verses, Você lê alguns versos, or just one verse. ou talvez até mesmo um único verso. Say you read, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Por exemplo, você leu no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. You stop E aí você para ali, and you meditate on that verse. e você medita nesse verso. You think about everything you know about Jesus as being the good shepherd. Então você pensa tudo o que você conhece a respeito de Jesus ser o bom pastor, The great shepherd, o grande pastor, the chief shepherd, the chief shepherd. o pastor supremo. And then you think about how a shepherd takes care of his sheep, Então você pensa sobre como um pastor cuida das suas ovelhas. and how you meditate on how the Lord is taking care of you all these years. Então você medita sobre como o Senhor tem cuidado, pastoreado você durante todos esses anos. When you were sick, He healed you. Quando você estava doente, Ele lhe curou. When you sinned, He was still merciful to you. Quando você pecou, Ele ainda continuou sendo misericordioso com você. When you deserve hell, He offered you grace. Quando você merecia o inferno, Ele lhe ofereceu a sua graça. And then He saved you, Então Ele lhe salvou totally undeserved. de uma forma completamente sem mérito, sem Just like a shepherd picks up his sheep when he's about to walk over a crevice.
and fall to his death. Assim como um pastor, ele segura uma ovelha quando ela está para caminhar para um precipício e cair para a sua morte, o pastor sustenta. And then you meditate on those few words, I shall not lack, I shall not want. Então você medita nessas palavras, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. This shepherd meets all my needs. Esse pastor, ele supre todas as minhas necessidades. As a teaching and admonishing prophet, Como um profeta que me admoesta, as a sacrificial interceding priest, como um sacerdote que intercede por mim, as a commissioning and guiding king. como um rei que me guia e me direciona na vida. He's an altogether lovely shepherd. Ele é um pastor completamente amável. And so after meditating like that, Então você vai meditando sobre isso. you then go to prayer. Você então vai para a oração. And you pray, Lord, be my shepherd so that I will not want. Então você ora, Senhor, sê tu meu pastor, para que nada me falte. Then you stir up your holy affections through this meditation. Então, ao meditar assim, você estimula os seus afetos espirituais. You stir up your love and your hope and your courage, Você estimula seu amor, a sua esperança, a sua coragem, your zeal and your joy o seu zelo e a sua alegria to glorify God. para glorificar a Deus. You preach to your own soul. Você prega para si mesmo na sua própria alma. You apply Genesis 23:1 to your own soul. Você aplica Gênesis, Psalm 23. Salmo 23, verso 1 na sua própria alma. So you let the truth marinate in your own heart. E você então deixa que a verdade fique marinando na sua própria alma. And then you turn your applications into what the Puritans called resolutions. Então você torna a sua meditação naquilo que os puritanos chamavam de resoluções ou decisões. How should my life change from what I've just meditated about? De que maneira a minha vida deve mudar a respeito do que eu acabei de meditar? Many Puritans would write it down. Muitos puritanos eles até iriam escrever isso, as resoluções deles. I make a holy resolution to be more faithful to this shepherd. Eu decido de forma resoluta ser mais fiel a esse supremo pastor. And out of his love to me, to shepherd others more faithfully for his glory. E partindo do amor dele por mim, eu também procurarei pastorear outros que estão ao meu redor para a sua própria glória. Or whatever other resolutions you come to. Outras resoluções ou decisões que você também pode And then encontrar. finally, you conclude your meditation with prayer, with thanksgiving, and with singing praises to God. Então você conclui a sua meditação com oração, com ações de graças e cantando e louvando a Deus. If you're a believer, Se você é um crente, try this kind of meditation. tente esse tipo de meditação. That you don't just read through Psalm 23 quickly. Você não simplesmente vai lá e tem uma leitura apressada do Salmo 23. Or you don't try to read 5, 10 chapters of the Bible per day and not think about any of them. Ou você vai lá e tenta ler 5 ou 10 capítulos da Bíblia por dia sem nem sequer pensar a respeito do que acabou de ler. But do like the reformers and the Puritans. Mas faça como os reformadores e os puritanos. You read, meditate, pray, verse 1. Then you read verse 2, meditate, pray. Then you read verse 3. Meditate, pray. Read, meditate, pray. Read, meditate, pray. Então faça como os puritanos. Você lê o verso primeiro, lê, medita, ora. Lê o verso segundo, lê, medita, ora. Lê o verso terceiro, lê, medita, ora. E por assim vai. So that your mind is transformed. De modo que a sua mente seja transformada. And when your mind is transformed, your heart will be impacted. De tal modo que quando a sua mente for transformada, o seu coração And your será whole impactado. life will be E transformed. toda a sua vida será transformada. Which is your reasonable service. O que é o seu culto racional, To glorify your great and holy and boundless God. que é glorificar o seu grande Deus infinito. This is what it means Isso é o que significa to be reformed individually. ser um crente reformado na sua vida pessoal. May God help us to be more godly, Que o Senhor nos ajude a viver de forma mais piedosa, to be nonconformist to the world, a não nos conformarmos a este mundo,
and to be conformists to God and His holy word. e nos conformarmos a Deus e a sua santa palavra. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, deliver us from sin and draw us close to Thee. Deus gracioso, nos liberta do pecado, Senhor, e nos atrai cada vez mais próximos do Senhor, so that we would be living antithetically to this world and be transformed in our minds. de tal modo que possamos viver de forma contrária a este mundo e termos a nossa mente transformada. Help us to live like Caleb, to follow Thee fully. Nos ajuda, Senhor, a viver como Caleb, que disse: eu irei viver de forma inteira para Deus. To live wholly and solely for Thee, Viver de forma inteira e unicamente para o Senhor, to Thy own glory and to our soul's good. para a sua própria glória, para o bem da nossa alma. We pray in Jesus' name. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.